Olá, seja bem-vindo a esta história para dormir. Enquanto você se acomoda, vou iniciar a história desta noite. É uma história que você provavelmente já ouviu e cuja mensagem ainda é relevante nos dias de hoje. É um relato de grande heroísmo, de coragem audaciosa e do extraordinário poder do glorioso Deus a quem servimos. Esta é a história de um pequeno jovem e um gigante poderoso. Vamos ouvir sobre Davi e Golias. Ao ouvir sobre este relato que aconteceu há muito tempo, talvez você pense que, assim como o jovem Davi, você pode estar enfrentando um gigante em sua própria vida. Talvez para você, o gigante seja o medo ou a ansiedade. Talvez seja o gigante da perda, do desespero, das dificuldades e provações, da doença, da fraqueza ou da confusão e incerteza. No entanto, enquanto as palavras desta história chegam aos seus ouvidos, ore para que o seu coração seja encorajado de que não há gigante tão poderoso quanto o Deus vivo, que o segura em suas mãos. O Deus que amou Davi há tantos anos atrás é o mesmo Deus que ama você aqui, agora. Seja qual for o peso que você sente pressionando seus ombros, ao deitar-se para descansar, permita que esse Deus maravilhoso, magnífico e poderoso alivie cada fardo de você e substitua cada grama de preocupação por sua paz, pois Ele é o Deus da restauração e suas promessas estão repletas de conforto. Mesmo diante de seus gigantes, seja quais forem, Deus ainda é o Senhor Todo-Poderoso, e Ele caminhará com você e estará diante de você em cada batalha que enfrentar. Enquanto viajamos de volta no tempo para o Vale de Elá, onde nossa história começa, respire fundo, permitindo que seu corpo relaxe. Agora, expire lentamente, deixando todas as preocupações e distrações se dissiparem enquanto seguimos nossa história até a terra de Israel, onde o menino pastor, o gigante poderoso e o magnífico poder do Deus vivo se encontram. No Vale de Elá, a tensão era palpável, pois de ambos os lados, dois exércitos poderosos se preparavam para travar uma batalha pelo coração do reino de Judá. De um lado, o poderoso Saul, rei de Israel e campeão, junto com o exército israelita, fizeram seu acampamento no Vale de Elá. E do outro lado, o inimigo de Israel e a ameaça de Judá, os filisteus e seu exército de homens habilidosos, fortes e robustos. Os filisteus armaram seu acampamento em Éfes-Damim e com o vale entre eles e os israelitas, planejaram cuidadosamente como enfrentariam os homens de Israel e conquistariam o reino de Judá. Os filisteus eram conhecidos por sua habilidade com o ferro, e suas impressionantes armaduras eram um testemunho dessa habilidade. No entanto, melhor do que qualquer peça de lança ou espada que qualquer filisteu já tivesse forjado, estava sua arma secreta. Essa arma não era feita de bronze, trabalhada em prata ou construída de ouro, mas ela era de carne e osso e com fôlego vivo. Eles o chamavam de Golias, seu campeão militar e poderoso guerreiro. Com mais de 4 metros de altura, Golias se erguia sobre seus companheiros soldados. E se sua altura imponente não fosse suficiente para causar terror, sua impressionante armadura certamente o faria.
Da cabeça aos pés, Golias estava revestido de bronze, e apenas o peso de seu peitoral era suficiente para esmagar qualquer homem comum. Em suas costas, carregava uma lança de bronze, pronta para travar guerra contra seus inimigos. O cabo dela era trabalhado como a vara de um tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos. Um encontro com essa lança seria fatal, e a vitória dos inimigos do povo de Deus definitiva. Quando os filisteus estavam prontos para a guerra, Golias avançou. Com seu escudeiro à sua frente, ele se levantou e, com sua voz que abalava a terra e ecoava por todo o vale, ele chamou o exército israelita. Por que perder tempo enviando todos os homens de seu exército para lutar contra nós de longe? Vamos direto ao ponto. Vocês são homens do poderoso Saul, não são? Bem, provem sua habilidade e escolham o melhor lutador para lutar por todos. Eu contra ele, um contra o outro. Se ele vencer e me matar, todos os homens do meu exército, suas esposas, seus filhos e todos os outros filisteus se tornarão seus escravos. Golias pausou e sorriu, antecipando que essa batalha seria sua vitória mais fácil até então. No entanto, continuou ele, se eu vencer e o matar, então os israelitas se tornarão nossos escravos. Vocês servirão aos filisteus e nós os dominaremos. Portanto, neste dia, desafio o exército israelita a lutar. Me deem um oponente e que nossa batalha comece e que o melhor homem vença. Ao som da voz feroz e ameaçadora de Golias, ecoando pelo espaço entre eles, os israelitas sentiram o sangue gelar e o medo os consumiu. O coração de Saul disparou enquanto ele se perguntava como qualquer um de seus homens poderia enfrentar esse gigante. E enquanto Saul considerava o desafio de Golias, o terror se enraizou nos homens do exército israelita. Enquanto os homens do exército de Israel se preocupavam com como enfrentariam Golias e quem seria o escolhido para fazê-lo, havia um jovem cuidando das ovelhas em Belém, alheio a tudo o que estava acontecendo na beira do vale de Elá. Seu nome era Davi, filho de Jessé, um efrateu de Belém, em Judá. Davi era um dos 8 filhos de Jessé. Era o mais novo de todos eles. Os 3 filhos mais velhos de Jessé faziam parte do exército de Saul, pois eram grandes de estatura e fortes em habilidade. Já Davi era pastor das ovelhas de seu pai em Belém. No entanto, Davi era um músico habilidoso, e Saul havia designado Davi para usar seus dons musicais para acalmar seu espírito inquieto sempre que ele fosse atormentado. Davi, bonito e trabalhador, ia e vinha entre os campos onde cuidava das ovelhas de seu pai, e entrava e saía da presença do rei, onde acalmava seu espírito agitado. E dia após dia, Golias se apresentava de seu acampamento, tanto de manhã quanto à noite, repetindo seu desafio ao exército israelita. Envie-me um homem corajoso o suficiente para lutar contra mim, ele gritava. Mas cada chamado insensível que saía da boca de Golias caía nos homens do exército israelita como uma chuva pesada, dura e impiedosa. Pois quem entre eles, perguntavam-se, poderia derrotar um gigante? Um dia, em Belém, nos campos verdejantes onde as ovelhas pastavam, Jessé encontrou Davi e lhe deu uma tarefa. Meu filho, estou preocupado com seu irmão, pois já se passaram 40 dias e 40 noites e ainda não vimos nenhuma batalha.
Certamente algo terrível aconteceu. Quero que você leve estes 10 pães e todo esse grão torrado para seus irmãos no acampamento no Vale de Elá. E leve também estes 10 queijos para o comandante da unidade deles, para que você possa ganhar seu favor. Quando encontrar seus irmãos, veja como eles estão, e assim que voltar aqui, me procure e me conte tudo o que disseram. Vá quando amanhecer o dia. Conforme seu pai pediu, na manhã seguinte, Davi se preparou para ir ao vale de Elá. Ele deixou suas ovelhas aos cuidados de um pastor e reuniu todas as coisas que Jessé instruiu para que ele levasse. Partiu e, quando finalmente chegou ao acampamento, os homens de Israel estavam se preparando para suas posições de batalha. Enquanto se preparavam para traçar suas linhas de batalha contra as do exército filisteu, eles gritavam um grito de guerra alto e apaixonado. Suas vozes profundas em uníssono, cheias de coragem, chamavam uns aos outros à peleja. Davi, assistindo à cena, deixou os itens que trouxera de Belém com o responsável pelo suprimento e, em seguida, correu para encontrar seus irmãos entre os homens posicionados para a batalha. Pouco depois de encontrá-los, como um relógio, a voz de Golias ressoou ao longe. Homens de Israel, onde está o seu campeão? Quem entre vocês tem a coragem de enfrentar a mim e a minha lança? Como o eco das palavras de Golias, os israelitas tremeram de medo, enquanto o temor varria seus corações e a preocupação substituía toda a sua bravura. No entanto, para Davi, Golias e suas ameaças eram novas, e ao contrário dos outros homens, elas não o assustavam. Intrigado pelo desafio do gigante e enfurecido pela audácia que o acendeu, Davi se voltou para um dos homens próximos e perguntou: quem é esse gigante que pensa que é maior do que qualquer um de nossos poderosos homens? Será que este filisteu incircunciso não conhece o Deus a quem servimos? Não somos o exército do Deus vivo, os escolhidos do Senhor Todo-Poderoso? Os homens ao seu redor responderam: o nome dele é Golias, e ele veio desafiar Israel e seus exércitos. Se algum de nós conseguir lutar contra ele e vencê-lo, então o rei Saul dará a esse homem grande riqueza e o favorecerá mais do que ele poderia imaginar. Ele até dará ao poderoso guerreiro, defensor do exército de Israel e matador do gigante, a mão em casamento de sua filha, e toda a sua família nunca mais pagará impostos em Israel. Tudo isso será feito para o homem que derrotar o grande Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, e um dos melhores soldados de Israel, alto, forte e habilidoso, ouviu seu irmão conversar com seus companheiros e ficou furioso. Pegando Davi e o levando para um lado, ele gritou: por que você está aqui? E quem você deixou encarregado das ovelhas de nosso pai? Sua visita inesperada está cheia de vaidade e egoísmo. Conheço a tua presunção e a tua maldade. Você veio apenas para assistir à nossa peleja. Davi ficou chocado com as palavras duras de seu irmão, mas não era alguém que se deixava intimidar. Então gritou de volta para Eliabe: o que eu fiz agora? Não vê que tudo o que estou fazendo é apenas conversar? E com uma confiança notável, Davi se virou para outro dos homens e mais uma vez perguntou sobre Golias e a recompensa oferecida por sua derrota. Um dos homens próximos ouviu as conversas de Davi e relatou tudo o que ouviu a Saul. Saul ficou intrigado com a curiosidade de Davi e se perguntou como, enquanto os seus homens se acovardavam diante das ameaças de Golias, Davi parecia querer desafiá-lo. Então, Saul